E aí pessoal, boa tarde para todos. Estamos aqui hoje no dia 12 de março, uma tarde de terça-feira, finalzinho da tarde. E hoje eu quero trazer um estudo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E eu quero estar sendo bem direto nesse estudo sobre o que aconteceu em Atos 2. Se eles falaram línguas estranhas ou se eles falaram apenas dialetos, ou seria outros idiomas. O que aconteceu? Qual que foi o maior milagre ali em Atos 2? A Bíblia vai dizer, que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E ainda diz a Bíblia que eram línguas como que de fogo. Quais seriam essas línguas? Seriam línguas estranhas, que são as línguas espirituais, que é aquela língua em que a gente fala diretamente com Deus para edificação própria, aquele mistério ali com Deus, ou seria dialetos ou outros idiomas. O que aconteceu de fato em Atos 2? Para a gente entender o que aconteceu em Atos 2, primeiro nós temos que entender qual era o propósito do derramar do Espírito Santo em Atos 2. Qual que é o maior propósito do derramamento do Espírito Santo? O que acontece? A Bíblia vai dizer que por ter uma festa, aquele dia ser um dia de festa, que é a festa do Pentecoste, em que o povo de Israel comemora, desde a saída do Êxodo, quando Moisés tira o povo de Israel do Egito, conta-se 50 dias depois da saída do Êxodo, então eles comemoram a festa de Pentecoste, que é uma festa da colheita. E essa festa ela é comemorada até os dias de hoje pelos judeus. E nesse dia, lá no Novo Testamento, estava acontecendo a festa do Pentecostes pelos judeus. E o povo de Israel é uma nação em que viveu várias diásporas. Eles viveram várias dispersões ao longo dos anos. Desde a época do Antigo Testamento até o Novo, houve várias dispersões entre o povo de Israel. Poderia citar algumas. 597 a.C., quando Nabucodonosor invade Jerusalém, e ele leva uma boa parte de judeus cativos para a Babilônia, nós podemos dizer que essa aí seria uma das primeiras dispersões do povo hebreu. Porque ele levou uma boa parte de pessoas, tirando eles de Jerusalém e levando para Caldeia, lá na Babilônia. A história também vai dizer que mais ou menos 300 anos antes de Cristo, ou 400, 300 anos antes de Cristo, através das grandes conquistas dos conquistadores, como por exemplo os reis da Pérsia, da Média, da Grécia, como Alexandre o Grande. E aí depois teve também conquista do povo de Ptolomeu, do Egito, dispersando o povo de Israel da sua terra, da Galiléia, da Judéia, ali da região ali de Jerusalém, para os seus países. Teve no Novo Testamento, no ano 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano ele invade Jerusalém, o povo então se dispersa para outras regiões. E aí, através dessas dispersões ao longo dos anos, como muitos judeus estavam vivendo em outros países, é fácil da gente entender que eles tiveram os seus filhos, os seus netos, criados em países distantes, países diferentes, que não seria ali na Palestina, ali em Jerusalém, nas regiões, ou seriam em outros países distantes. E como eles tiveram as suas gerações criadas naqueles países por causa da dispersão,
Então, né, os seus filhos, os seus netos aprenderam a língua nativa em que nasceram. Aprenderam a cultura nativa. Só que o povo de Israel sempre manteve firme a sua crença, que é no Deus monoteísta. E então, todas as vezes que tem as festas, né, em Jerusalém, comemorada pelos judeus, aqueles judeus que estão vivendo dispersos em outros países ao longo dos anos, uma vez no ano eles sobem para Jerusalém para participar dessas festas. E a Bíblia vai dizer que no dia de Pentecostes, em Atos 2, estava tendo essa festa. E haviam vários judeus reunidos em Jerusalém. Esses judeus que estavam dispersos haviam peregrinado para Jerusalém em uma romaria para participar dessa festa. Se você ler no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 1 em diante, você vai ver que haviam judeus de vários lugares, de várias nações, ali no dia de Pentecostes. Então, o maior propósito do derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes era anunciar Cristo. Esse é o maior propósito. O maior propósito de Deus em relação aos discípulos de Jesus era que eles anunciassem Cristo a todos que estavam ali no dia da festa. E como haviam judeus, filhos de judeus que nasceram em outros lugares, netos de judeus que nasceram em outros países e estavam em Jerusalém naquele dia, eles precisavam ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua materna, em que eles haviam nascido, que seriam os outros países. E para isso precisaria de um milagre. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, a maior parte dos discípulos de Jesus, eram homens leigos, eram homens que não eram poliglotas, eles não sabiam falar outras línguas, além do hebraico e pouco do aramaico. Então eles precisariam de um milagre para estar falando das grandezas de Deus na língua daqueles outros judeus que estavam em Jerusalém. E aí, então a Bíblia vai dizer que acontece o derramar do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas como que de fogo. E a Bíblia ainda continua dizendo que os judeus que estavam em Jerusalém os ouviram falar no seu próprio idioma, ou na sua própria língua de nascimento. E eles ficaram pasmados, porque não entenderam. Assim, mas como esses homens galileus, homens iletrados, estão falando das grandezas de Deus na nossa própria língua materna? Então ali foi o primeiro milagre. Então, como o propósito de Deus, no dia de Pentecostes, que é o derramar do Espírito Santo, era anunciar Cristo, então nós vemos que o que eles falaram no dia de Pentecostes, foram dialetos, eles falaram outros idiomas, e não línguas estranhas, como muitos dizem que foi. Por que que eles falaram outros dialetos? Justamente para anunciar Jesus a esses judeus que estão dispersos, que nesse dia da festa está reunido em Jerusalém. Então eles precisavam falar, na sua própria língua materna para que eles entendessem, para que eles conhecessem a Cristo como Senhor, único Senhor e Salvador das suas vidas. E a Bíblia vai continuar dizendo lá em Atos 2 que aquele dia então foram batizados mais de 3.000 almas no nome do Senhor Jesus. Atos 2:38. Então nós vemos, que o que aconteceu em Atos 2, de fato, foi dialetos, foi outros idiomas e não línguas estranhas. É lógico, que se a gente for estudar todo o livro de Atos, nós vamos ver outras passagens, em que houve o derramar de línguas estranhas, como Atos 10, Atos no capítulo 10, quando Pedro está na casa de Cornélio e aí ele começa a falar de Jesus e eles começaram a falar em outras línguas, ali foram línguas estranhas, foram línguas espirituais. Também teve outras passagens, em que
Paulo vai pregar ali em, acho que Atos capítulo 19, versículo 5, e lá também acontece o derramar do Espírito Santo, e aí eles falaram em línguas espirituais também, né? Ali teve o acontecimento de línguas estranhas. Mas Atos 2 em si, que é no dia de Pentecoste, foram dialetos, foram outros idiomas, para que aqueles judeus dispersos que estavam naquele dia em Jerusalém pudessem entender a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, anunciando a Cristo como Salvador da alma deles. Então eles precisavam ouvir falar de Jesus em sua própria língua. Então o que aconteceu ali foi realmente, né, dialetos, outros idiomas, e não línguas estranhas, como muitos dizem, tá bom? Então quero deixar esse estudo breve para vocês, para vocês entenderem o propósito de Atos 2, que é anunciar a Cristo, e por isso então nós entendemos que o que aconteceu ali realmente foi o derramar de Deus, foi um milagre, né? Esse falar em línguas, porque eles não haviam aprendido essa língua, por isso foi um milagre, mas o que aconteceu ali foi realmente dialetos, foram outros idiomas, e não línguas estranhas. Tá bom? Fica com Deus, tenha uma ótima tarde e até a próxima.